Será que uma única tecnologia pode forçar uma sociedade inteira a repensar suas regras mais básicas? É o que a gente vai ver hoje. Vamos explorar como a mudança tecnológica acabou reescrevendo o papel do governo e tudo isso a partir da história que parece mentira de um telefone que custava o preço de um carro. Para a gente começar, uma pergunta simples. Quanto seria justo pagar por uma única linha de telefone? Pensa aí num valor. O que já seria considerado caro hoje em dia? Bom, agora vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir um preço que parece sério, coisa de ficção científica. US$ 3.000. Esse era o preço. Uma única linha de telefone em São Paulo, lá no início dos anos 90, custava isso. Sim, US$ 3.000 para algo que hoje a gente tem como um serviço básico, super acessível. Ok, vamos mergulhar nessa história. Como é que pode um serviço público ter chegado a custar o mesmo que um carro popular? A resposta está na economia e na tecnologia daquela época. Naquele tempo, as companhias telefônicas estatais no Brasil simplesmente não davam conta do recado. A demanda era enorme, mas a oferta era minúscula. O resultado? Filas gigantescas para conseguir uma linha. Isso, claro, criou um mercado paralelo, as famosas bolsas de telefones, onde as linhas eram negociadas como se fossem ações. Um serviço público que virou um bem de luxo, um ativo para especulação financeira. E por que o governo controlava tudo? Por causa de um conceito da economia chamado monopólio natural. Basicamente, o custo para instalar toda a infraestrutura de telefonia, com aqueles fios de cobre caríssimos, era tão absurdamente alto que para uma empresa privada não valia a pena, não dava lucro. Por isso, o Estado assumia a tarefa, mas claro, com uma capacidade de investir bem limitada. E aí, tudo mudou. Uma revolução tecnológica estava prestes a virar completamente esse cenário de cabeça para baixo. A tecnologia antiga era toda baseada em linhas fixas, conectadas por esses fios de cobre que custavam uma fortuna. A nova era trouxe a fibra ótica e, claro, a telefonia celular. De repente, expandir a rede ficou muito mais barato e rápido. E aqui está o pulo do gato. Foi essa mudança tecnológica que tornou a privatização uma possibilidade real. Aquele setor que antes era super desinteressante para o capital privado, de uma hora para outra se transformou numa mina de ouro em potencial. A sequência foi bem lógica. Primeiro, surgem as novas tecnologias. Segundo, os custos de investimento caem lá para baixo. Terceiro, o setor vira algo muito lucrativo. E quarto, o capital privado entra com força total, o que leva à privatização e a uma expansão gigantesca dos serviços. O telefone de $3.000 estava com os dias contados. Mas essa história não aconteceu numa bolha, isolada do resto do mundo. Ela era parte de uma grande onda de mudanças e de novas ideias que estava varrendo o planeta. Nos anos 90, palavras como globalização e neoliberalismo estavam na boca de todo mundo. A ideia geral era que o mundo tinha mudado, e o debate sobre o tamanho e o papel do Estado esquentou como nunca. Havia uma defesa muito forte da livre iniciativa e de um Estado menor, mais enxuto, para se adaptar a essa nova realidade global. Então, o que aconteceu com as telecomunicações aqui no Brasil não foi um caso único, de jeito nenhum. Foi um exemplo perfeito em escala local de uma tendência mundial que juntava o avanço da tecnologia com novas ideias políticas e econômicas. E quando a gente pensava que a mudança nas comunicações já tinha sido enorme, uma outra revolução ainda mais profunda já estava acontecendo, a da tecnologia da informação. Olha, essa distinção aqui é fundamental. A tecnologia de comunicação, como a telefonia, mudou os serviços e criou novos mercados. Mas a tecnologia da informação, a computação, foi muito mais fundo. Ela mudou conceitos e transformou a própria organização da sociedade. O alcance da TI foi total. Ela mudou os processos de produção, com a robótica, a maneira como a gente controla informações em todas as áreas e até os processos de trabalho dentro da administração pública. Foi uma mudança de base, estrutural. E aqui a gente chega no coração da nossa análise. Mudanças tão profundas assim não podem ser entendidas com ideias antigas. Elas exigem novos conceitos, um jeito novo de enxergar o mundo. Isso nos leva, então, para a nossa conclusão. Se os tempos são novos, os conceitos para entender esses tempos também precisam ser. A questão que fica é, como a gente pode então compreender este novo mundo que a tecnologia ajudou a criar? Tentar usar as ferramentas do passado é como tentar dirigir numa cidade grande de hoje usando um mapa de 50 anos atrás. Simplesmente não vai funcionar. E essa citação ilustra o problema de um jeito brilhante. Dizer que um computador é uma máquina de escrever com memória, bom, a descrição está perfeita, não tá? Mas como conceito não serve para nada. Ela ignora toda a revolução que o computador representa. Olhando para essa tabela, fica bem claro.
Usar um conceito antigo para algo novo, como chamar o computador de máquina de escrever, impede a gente de enxergar a nova realidade. E o inverso, aplicar um conceito novo para algo antigo, também é só um erro. Nos dois casos, a nossa compreensão fica totalmente comprometida. Portanto, o ponto crucial é este. Não podemos entender de verdade o presente usando os conceitos do passado. Assim como aquele telefone de $3.000 foi extinto por uma nova realidade tecnológica e econômica, talvez as nossas velhas ideias também já não sirvam mais para os novos desafios que temos pela frente. Isso deixa a gente com uma reflexão final. Diante dos desafios de hoje, seja na política, na economia, na nossa vida social, quantas vezes a gente ainda não está tentando descrever um computador enquanto insiste em chamar de máquina de escrever?